Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje, quarta-feira, o programa é ao vivo e nós estamos recebendo aqui dirigentes de uma categoria muito importante, que é uma categoria, todas as categorias profissionais são importantes, mas algumas estão, por força da vida real, mais presentes na nossa vida. No caso, é a categoria dos engenheiros, ainda mais quem vive em ambiente urbano, inevitavelmente depende da engenharia. E nós hoje vamos falar com dirigentes do sindicato e da federação. Temos aqui já presentes o Murilo Celso de Campos Pinheiro, que preside o Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, CESP, e a Federação Nacional dos Engenheiros, FNE. Também estamos com o Fernando Palmesan Neto, que é diretor do sindicato e coordenador do projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento. E também temos aqui o outro engenheiro, o Flávio Brízida, que é diretor do CESP e da FNE. Desculpe estar gaguejando assim, a gente depois daquelas 12 ou 13 horas habituais de trabalho, tem dia que começa a bater os pinos aqui dentro. Murilo, obrigado pela sua presença, Palmezão, obrigado, Flávio, muito obrigado. Murilo, antes de começar a falar da Engenharia Nacional, do trabalho dos engenheiros, eu queria que você contasse aos nossos telespectadores como é que foi a participação dos engenheiros na greve dos metroviários e também numa greve que envolveu arquitetos e engenheiros aqui na Prefeitura de São Paulo. Franzinho, boa noite. Importante estar aqui com você, como sempre, fazendo um trabalho bastante importante para o sindicalismo brasileiro. Franzinho, nós tivemos uma participação nessa greve do sindicato nos metroviários, na verdade com o metrô. Nós participamos da negociação juntos, sindicatos engenheiros, sindicatos metroviários. Discutimos durante um grande tempo, entendemos aí na última participação, talvez na última conciliação, na penúltima conciliação, dentro do tribunal e junto com a empresa, que era possível, naquele momento nós vimos que era possível avançar um pouco mais. Tá. Por isso até que o sindicato se manteve em greve juntamente com o sindicato dos metroviários, porque dentro da própria negociação havia sim uma expectativa, e nós como sindicalistas temos esse sentimento, e você sabe disso, dentro da conversa, de que era possível um avanço. Então nós tínhamos um entendimento que ia avançar um pouco mais, talvez pouco, mas um pouco mais ia avançar, até por isso nos mantivemos em greve, nos colocamos aí, uma greve extremamente pacífica na parte dos engenheiros, participamos efetivamente das discussões, trouxemos propostas ao metrô, e aí o que aconteceu? Dentro desses dias, no próprio domingo passado, o tribunal marcou um julgamento e julgou. Isso no domingo, último domingo agora. Domingo passado, é o último domingo. O tribunal marcou o julgamento e julgou. Nesse julgamento, o tribunal considerou a greve que nós fizemos abusiva, a greve com uma multa, com não pagamento dos dias parados. Eu estou falando da parte negativa, né? Correto. E principalmente a não garantia de emprego aos negociadores. Certo. Correto? Isso, nem aquela comissão que estava ali negociando. Nem aos negociadores, nenhum. Tá. Nem a garantia de emprego. Bom, pois bem, como o tribunal havia julgado, e nós entendíamos o seguinte, que enquanto não tivesse um julgamento, nós não tínhamos porquê, nós tínhamos que estar nas nossas convicções, nas nossas discussões, no entendimento que poderia avançar. Após o julgamento, obviamente, chegou o julgamento, nós temos que acatar a decisão da justiça. E aí isso os engenheiros fizemos. retornaram ao trabalho. Os engenheiros retornaram ao trabalho domingo. Tá. E no próprio domingo? No próprio domingo. Fizemos uma assembleia no domingo, nós estamos em assembleia de caráter permanente, fizemos uma assembleia no domingo, retomamos, comunicamos a empresa e comunicamos o tribunal. Tá? Retomamos. Essa foi o transcorrer da greve. Agora, ainda assim, o tribunal aplicou uma multa pesada no sindicato. Então, aí o tribunal fez o seguinte, na segunda-feira os metroviários se mantiveram em greve, o tribunal aplicou aquela multa que ele tinha dito por ocasião do julgamento, ele falou que quem permanecesse em greve, 500 mil de multa.
E os 4 dias passados seriam 100 mil por dia. Tá. Solidário. Sem dúvida, nós entendíamos que se tivesse uma multa dessa, nós iríamos recorrer, nós tínhamos entendimento que isso era uma coisa que ia no transcorrer das discussões e que era possível que nós interpelássemos, que nós discutíssemos sobre isso. Pois bem, ontem, terça-feira, nós fomos surpreendidos com um bloqueio das contas. Porque fez a penhora online, é isso? Penhora online nas nossas contas. E bloqueio. De quanto é que foi a multa para o sindicato? Do Sindicato de Engenheiros, 400 mil reais. Mas para os metroviários foi maior. Metroviários, me parece que 3 milhões. É uma paulada, hein? 3 milhões por conta de que já é uma coisa futura, né? Se 900 seria a multa, mais 3 milhões é para garantir se não tivesse. Bom, basicamente isso. Isso, sem dúvida, é um choque para qualquer entidade. Agora, eu acho que até para os milionários é um choque, imagine para nós. Agora, Murilo, recentemente você vê que coisa curiosa. O TST, ao julgar um conjunto de ações no Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, da Grande Belo Horizonte, tendo em vista o interdito proibitório dos bancos, julgou que o interdito proibitório representava um atentado ao direito de organização e ao direito de greve. Então, de certa forma, o tribunal, com a sua decisão, derrubou o interdito proibitório. Agora, a multa online nem precisa de interdito proibitório, é muito pior, porque ela deixa a entidade sem fluxo de caixa. Então, é uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu posso dizer para você o seguinte, que talvez essa questão online seja uma coisa interessante no ponto de vista quando você está numa questão financeira, pessoal, talvez essa seja uma medida bastante efetiva para a justiça utilizar. Agora, para um tribunal utilizar direto para uma entidade, é bem difícil. Perfeito. Aliás, eu postei no Facebook, fiz esse comentário acerca da greve dos metroviários, da multa para os engenheiros e multa para os metroviários. Um advogado, amigo meu, doutor Igor Boni Freire, diz o seguinte: Osado, quando se trata de fazer o patrão pagar aquilo que ele deve, não tem penhora online, aí ele pode recorrer a todas as instâncias. Portanto, a justiça não pode ter aquilo que se diz, né? 2 pesos e 2 medidas. Queria mudar aqui um pouco o foco da conversa. Obrigado, Murilo, pelos esclarecimentos e parabéns pelo sindicato ter participado da greve dos metroviários. Mas parece que houve também a participação numa greve na prefeitura. Queria que você contasse por que os engenheiros e arquitetos, no caso da prefeitura, aderiram à greve e qual foi o resultado de 15 dias de movimento. Franzinho, veja o seguinte, rapidamente, para não gastar muito o seu programa, mas eu diria o seguinte: em 2002, colocaram uma lei aqui na prefeitura dizendo que o funcionário só podia ter um aumento de 0,01%. Essa lei vale para o prefeito e os secretários ou não? Não, só vale aos empregados. E só vale para os estatutários, quer dizer, só vale para os empregados públicos. Então, o que acontece? Nós estamos numa briga e essa discussão é importante. Agora, o ano passado, com a gestão do prefeito, e inclusive aqui não vai nenhum julgamento de mérito, eu quero só colocar que o ano passado, nessa gestão da prefeitura, que já era a gestão da prefeitura, o aumento foi 0. Este ano, o aumento foi 0 de novo. Os engenheiros e arquitetos estão em greves, permaneceram em greve 15 dias. Hoje foi o 15º dia. E hoje eles decidiram por retirar, sair da greve, suspender a greve, tendo em vista que foi informado que havia sido colocado um projeto de lei na Câmara para que tivesse aí um plano de cargos e salários, alguma coisa adotada e tal. Então, nós queremos discuti-lo, nós queremos apresentar uma alternativa, nós queremos pelo menos nesse insight, nessa vontade de corrigir, nós queremos participar efetivamente. Então, por isso que eles levantaram a greve, quer dizer, suspenderam a greve no sentido da participação e mostrando
que nós estamos o tempo todo prontos a negociar, a conversar, porém, ressaltando que é importante, mas muito importante, que nós tenhamos aí a consciência de que um profissional não pode ter 0% de aumento. Franzinho, o profissional, o engenheiro, ele faz um concurso para a prefeitura e sai. Ele entra como funcionário público, demora 2 meses e ele vai embora. Aí não faz carreira, você não cria quadros tecnicamente qualificados. Exatamente. E olha, infelizmente uma situação geral. Aqui onde você está sentado, estava um dia o Luiz Antônio de Medeiros, que é superintendente do trabalho. Ele disse, não é que as pessoas não entram no Ministério do Trabalho. Acontece que é um ministério que paga o salário mais baixo de toda a União. Entram, ficam 3 ou 4 meses, hoje faz um concurso em outra pasta, em outra secretaria, e vai-se embora e o ministério fica desfalcado. É deprimente ter que escutar essa altura dos acontecimentos, esse tipo de comentário, ainda mais que o prefeito que está lá sentado na cadeira onde o povo colocou, foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Se fosse pelo partido do PFL, do DEM, eu até entenderia que ele tem compromisso com o capital, né, mais compromisso com o capital, então, como gestor público dos negócios, dos interesses da população, estaria errado. Mas até entenderia que, do ponto de vista ideológico, ele poderia ter compromissos. Agora, sendo o Partido dos Trabalhadores, chega a ser chocante ouvir isso no presidente de um sindicato. Acorda, Fernando Haddad, acorda enquanto é tempo. Inclusive, o senhor é muito mal assessorado no meu modo de entender. Eu queria ter na linha, mas eu vou pedir que esperem, porque eu quero falar com o Fernando Palmesan Neto, mostrando aqui um livreto, um livro, na verdade, Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento e a superação da crise, que é uma contribuição da Federação Nacional dos Engenheiros para o crescimento do Brasil. É gente que tem o que dizer, o que oferecer e tem certamente propostas aqui efetivas para o crescimento do Brasil. Fernando, quando começou esse programa, em que pé que ele está e em que ele avançou? Boa noite, Franzinha, a todos os telespectadores do Câmara Aberta. O programa Cresce Brasil, ele teve início em 2006. Em 2006, nós começamos a discussão dos temas que nós entendíamos no momento, que eram temas importantes e caros para a sociedade. Correto. Então, temas, só para você ter uma ideia, como energia, como saneamento, transporte, telecomunicações, meio ambiente, e assim, temas de maneira geral ligados à área da engenharia. Qual que era a ideia? Que os engenheiros do Brasil pudessem dar, naquele momento, no momento inicial, era um tipo de um aconselhamento, o início das nossas tratativas, uma sugestão de alguma coisa que pudesse ser feita no Brasil. E eu vejo que é amplo aqui, porque fala, por exemplo, amplo. Olha aqui, energia para crescer, democratizar as comunicações, assegurar saúde e preservar o meio ambiente, a Amazônia como solução, atenção ao cerrado, a importância do agronegócio, portanto, todo o setor de atividade é aqui contemplado. Sim, é muito amplo o nosso projeto, é muito amplo. E você vê que o documento resultante é um documento também muito importante. Acredito que é algo que a sociedade, de maneira geral, se beneficia com um projeto como esse, totalmente custeado pelas entidades sindicais, pela Federação Nacional dos Engenheiros, discussões das mais amplas, com personalidades importantes de cada um desses temas. Então, é um grande projeto desenvolvido pela Federação Nacional dos Engenheiros e, assim, do qual é parte integrante o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Nós vamos voltar a falar do projeto, que agora temos um dirigente sindical na linha, é isso? Eu quero crer que estamos na linha com o Milton de Araújo, o Miltinho, que preside os sindicatos comerciários de Jundiaí e região, ok? Miltinho, boa noite, é João Franzinho quem fala, muitíssimo obrigado pela sua participação. Aqui é jogo rápido, porque nós vamos falar rapidamente pelo telefone. Você, a sua entidade, sindicato, participou de uma marcha de conscientização do combate ao câncer em Jundiaí, ok? É isso? Quando foi? Por que foi? Onde foi? É verdade, sim.
Onde aconteceu e por que razão? Eu, Milton, presidente do sindicato, e a doutora Maria Angélica com a Karine, pensamos e bolamos essa ideia, porque a gente viu a necessidade que estava tendo em Jundiaí região. Isso numa viagem que a gente foi para a federação. Quando chegamos da federação, eu e a Angélica e a Karine conversamos com a diretoria e o restante funcionário, todos concordaram e aceitaram. E a gente imediato já bolou essa caminhada, essa passeata contra o câncer de mama, e foi aprovado por todos e foi um sucesso, graças a Deus. Foi agora dia 7, começou das 8 horas da manhã em frente à Câmara Municipal, passamos na Barão de Jundiaí e voltamos à Rua do Rosário e ficamos por trás da Igreja Catedral. Correto. Foi um movimento muito grande, realmente, e todos concordaram e aceitaram, e foi uma coisa excelente, muito bom. Ô Miltinho, e foi bem recebido pela população? Vocês também entregaram panfletos para os comerciários? Como é que foi a parte assim prática da campanha? Foi muito bem aceito. Nós fizemos divulgação em vários meios de comunicações. Tivemos a dublô de som andando na cidade, o caminhão de som da federação, que até eu agradeço a eles, agradeço novamente que eles emprestaram para a gente. E panfletamos, muito panfleto na cidade convidando, e no dia da passeata, panfletamos também dizendo o motivo e falando sobre a doença para as pessoas, conscientizando as pessoas a fazer o exame não só uma vez de 6 em 6 meses, mas uma vez, vamos supor, fazendo de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, que fosse próximo, não deixasse passar muito tempo, 3 anos, 2 anos, 4 anos, 5 anos, você entendeu? Perfeito. Miltinho, eu quero agradecer muitíssimo aqui a sua participação, parabenizar o sindicato por essa campanha que é importantíssima para a saúde, é uma campanha humanitária, a desinformação está na base de tantas e tantas doenças, então vocês fizeram um trabalho de conscientização e você já fica convidado para vir aqui ao programa ao vivo para a gente conversar qualquer dia mais sobre essa campanha, outras campanhas que o sindicato realiza e também sobre a atividade do sindicato em Jundiaí e região. Forte abraço, muito obrigado. Tá certo, João. Só dizer uma coisinha, porque a conscientização que a gente fez foi para as pessoas que realmente estão com essa imundícia dessa doença, conscientizar os nossos governantes, os políticos e empresários também. Conscientizamos bastante gente. Era isso que eu queria falar. Perfeito. Eu muito obrigado também, fico muito grato por você ter me convidado para fazer parte e falar com você nessa rádio, que muita gente realmente está nesse minuto escutando a gente. Eu que fico feliz e fico muito grato, tá? Tá bom, muito obrigado, Miltinho. Voltamos aqui com os engenheiros. Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente do sindicato, da Federação e da CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária. Fernando Palmezão Neto, diretor do CESP e coordenador do projeto Cresce Brasil. Nós mostramos aqui o livro e ele nos diz que é uma campanha que vem desde 2006. E agora vamos falar com o Flávio, que está aqui e não falou até agora. Flávio, obrigado pela sua presença. Você é engenheiro de que setor? Civil, elétrico? Elétrico, setor de energia. E você fez carreira em que empresa? No setor Companhia público? Energética de São Paulo. Certo. Companhia Energética de São Paulo. E você hoje é um dos coordenadores desse projeto aqui, é isso? Desse instituto? Eu faço com muito orgulho parte dessa ideia, né? Desse conceito. EasyTech. Isso. Inovação e Tecnologia. Engenharia da Inovação é uma escola, na verdade, criada pelo sindicato e que funciona na região mais ou menos do centro, que é Rua Martiniano de Carvalho, 170 na Bela Vista, é isso mesmo? O que é uma escola? É de curso, é formação superior? O que exatamente é o EasyTech? É o Instituto Superior de Ensino, né? Nosso amigo Fernando aqui é diretor de lá. Correto. É um conceito novo, proveniente até do diagnóstico que esse projeto Cresce Brasil sentiu a necessidade da evolução da formação de engenheiros para o novo Brasil. Então, além de ser um projeto novo, parte do princípio que é a primeira categoria profissional que está fazendo uma proposta também de formação do seu profissional do futuro. Agora, a pessoa que entra no EasyTech, é vestibular ou ela faz uma inscrição? Não, vestibular. Faz o vestibular. E é como se fosse uma universidade. É uma universidade. É uma universidade de graduação em engenharia. De pós-graduação, é uma universidade como outra qualquer. Tem graduação e pós-graduação. Perfeito. E que tipo de curso é mais procurado hoje? Ainda estamos nós temos cursos modernos de
iluminação pública. Tá. Esse é um curso que nós já estamos com a terceira turma, não é isso, Fernando? Já fizemos 3. 3 turmas de iluminação pública, novos conceitos, novas tecnologias e melhor aproveitamento de energia, recursos para a iluminação pública, que é uma coisa atrelada ao projeto Cresce Brasil, né? Segurança com a melhor qualidade de iluminação pública nas ruas. Agora, Flávio, do ponto de vista tecnológico, a engenharia, evidentemente que talvez um dos setores de atividade mais ligados à necessidade de estar atualizado com a tecnologia. O que tem de novidade? Tem computadores, programas, professores mais qualificados? O que você mostra como novidade ou atrativo aqui desse curso? Conceito. Um conceito de formar um profissional virado para a engenharia do futuro. Hoje nós temos uma necessidade muito compartimentada do profissional. A engenharia, quando nós nos formamos, eram 7, 8 segmentos de engenharia. Elétrica, civil, mecânica. Hoje nós temos 214 diversidade de engenharia. Nós temos especialistas em Quantas? 214 modalidades de engenharia, muita coisa. Então, se você for comprar, só para você entender um pouquinho o que é inovação tecnológica, se for comprar uma máquina de calcular, Sim. ela é uma máquina pequenininha hoje com o manual dessa brochura, Sim, sim. né, grosso. E cada vez os conceitos de tecnologia se ampliam, né? Sim. E as coisas ficam menores. Então, ou você estuda tecnologia, você que está acostumado com tecnologia, ou você não vai, cada vez que você for comprar um equipamento novo, você vai ter que estudar, fazer um curso muito específico sobre aquele equipamento que você comprou. Então, a nossa ideia é estudar a tecnologia da coisa, né? Tá. É mudar o conceito. Agora, a engenharia antigamente era uma profissão masculina, majoritariamente masculina. Hoje na escola já são homens e mulheres, em que proporção? Você tem ideia? Olha, na nossa ideia do CREA, lá ainda tem bastante homem, ainda é uma Tá. profissão de maior conceito masculino em função da engenharia civil. As obras Sim, é sim. uma coisa perigosa, mais violenta, de um exercício físico muito grande. Requer deslocamentos. Né? O funcionário da obra é homem, né, na tratativa, são pessoas de condições econômicas e sociais menores, ainda há uma prevalência masculina. Perfeito. Mas isso tem mudado com o tempo. Agora, como é que faz para entrar em contato? Tem aqui um telefone e também tem um site, né? Tem. www.easytech.org.br. Vou repetir aqui o site do Instituto, que na verdade é uma universidade, www.easytech.org.br. Quer dizer, o rapaz, a moça concluir o colegial, pode se inscrever no vestibular, como se faz para uma Mackenzie, para uma USP, para uma universidade dessas mais conhecidas. Perfeito. Eu diria para você que é engenheiro se preocupando na formação de engenheiros. Murilo, e você faz que avaliação desse instituto? Eu acho que, veja o seguinte, nós temos um baita orgulho na formação desse EasyTech. Essa Faculdade de Engenharia de Inovação é para nós um exemplo. Nós estamos fazendo com ela uma referência para o Brasil. Nós não queremos concorrer com nenhuma outra, porque nós não temos nem condição, nem interesse. Mas nós temos a pretensão de que, a partir deste momento, a partir da criação dessa Faculdade de Engenharia de Inovação, nós criamos um exemplo, quer dizer, uma referência para que outras faculdades se instalem, outras criem dessa natureza. É a primeira instituição sindical do país que monta uma faculdade. Então, quer dizer, nós temos hoje a condição de estar ajudando, colocando mais profissionais no mercado, dizendo o seguinte, quando se fala assim, nós temos muita engenharia no país, nós precisamos de mais engenheiros, nós estamos fazendo nossa contribuição. Entendi. Nós entendemos que, desta forma, nós estamos contribuindo, obviamente com 60, talvez 120 pessoas Sim. por ano, mas é uma contribuição efetiva. E, de fato, nós estamos fazendo uma faculdade que vai ter período integral. Tá. Uma faculdade que busca a expertise, que busca a questão de treinar o profissional para a inovação. Fazer com que ele tenha um diferencial para poder criar na área tecnológica. Então, eu acho que nós estamos assim muito entusiasmados com essa faculdade, esperançosos que ela, de fato, cresça cada vez mais e apareça, não crescer no sentido de número de profissionais. Nós queremos ter lá doutorados, mestrados, graduados, todos eles voltados à indústria e não voltados à academia. A ideia é que a gente faça uma faculdade que tenha a pretensão
de colocar o profissional logo na indústria e discutir e que ele desenvolva lá, que ele pesquise dentro da indústria, que tenha a oportunidade de crescer. Perfeito. Aliás, eu queria até aqui fazer dar um palpite aqui, se é que posso ou não? Claro, por favor. Eu acompanhei recentemente, do lado do Sindicato Metalúrgico Guarulhos, região no centro, eles têm uma escola técnica para torno, assim, esse aperfeiçoamento profissional. Eu até vou falar com o presidente Pereira para ver se os alunos, para divulgar o Instituto, porque se eles têm a formação técnica, naturalmente eles têm uma tendência a estudar engenharia. Muito bom. E a gente que já está dentro da indústria. Muito bom. Perfeito. Isso é Fernando, um excelente palpite. bacana. Fernando, aliás, tem uma pergunta de palpite aqui, depois eu vou... o Robson Gazola que pediu para passar para ti. Fernando Palmesan, você dizia que o Instituto vai ao encontro de demandas já citadas aqui no projeto Cresce Brasil. Isso. Porque, evidentemente, que não dá para crescer sem o domínio do conhecimento. Então, quer dizer que já no que diz respeito aos engenheiros, já é uma etapa sendo cumprida. Franzinho, você sabe que engenheiro gosta de planejar. Certo. Então, quando nós começamos o nosso projeto Cresce Brasil em 2006, um dos itens que saltou à nossa vista, hoje em dia, a questão de alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, já se discute muito essa necessidade de mais engenheiros atuando no país. Sim. A gente viu isso lá atrás. E para sair simplesmente da teoria e ir para a prática, foi que o Murilo, o nosso presidente, teve essa ousadia, que, como ele colocou, é a primeira instituição de ensino superior do Brasil. Então, De um sindicato. De um sindicato. Eu também não tenho conhecimento. Não existe. Nós pesquisamos, não existe. Agora, só para completar até um pouco a questão anterior que você colocou, que eu percebi que você ficou bastante interessado com relação ao vestibular. Sim, sim. O vestibular, ele vai ser composto de 3 partes. Uma delas é o Enem. Tá. Então, as notas do Enem fazem parte. E depois nós temos mais 2 provas, sendo que uma delas é uma prova que vai ser feita pela internet. Vai ficar aberto um site em que as pessoas interessadas se inscrevem, é a primeira delas. E vão ter que responder algumas perguntas mais na área de exatas. Entendi. Depois a gente agrega isso às notas do Enem e teremos também uma prova de conhecimentos gerais, principalmente na área de português. Redação, coisas desse tipo. Agora, um processo interessantíssimo que a gente está fazendo, para você ver qual é o cuidado que nós temos com essa instituição, os professores que vão atuar nos 2 primeiros anos, que é com os quais nós temos contato hoje, né, eles estão passando por um curso interno dentro do EasyTech, porque eles têm que assimilar O conceito. A Perfeito. filosofia do EasyTech, que não é uma filosofia comum. O que o Murilo disse é um fato. Nós não queremos concorrer com ninguém. Sabe por que nós não queremos concorrer com ninguém? Porque não existe concorrência para aquilo que nós estamos fazendo. É completamente diferente. Bacana. Nós realmente queremos que o aluno que saia dali, o formando, ele tenha um conhecimento e uma capacidade acima do normal. É esse o nosso projeto. Bacana. Quem sabe a gente possa um dia e fazer uma externa, uma reportagem, ir lá no Instituto e aí entrevistar um professor, entrevistar um aluno, para ter esse depoimento, o testemunhal, né, que a gente chama, Sim. das pessoas. Para a gente vai ser um prazer. Bacana. Eu queria mostrar aqui um livro, na verdade, dos 50 anos da Federação Nacional dos Engenheiros, bonito, capa dura, etc. FNE, 50 anos, a luta dos engenheiros brasileiros. Nós temos um intervalo aqui do programa habitual e depois eu peço que o Murilo ou o Flávio comentem um pouco da federação a respeito desse livro. Parece que houve um lançamento em Brasília, se não me engano, e contar um pouquinho dessa história, da importância de documentar, afinal, meio século, né, de uma entidade, não é pouca coisa. Vamos ao intervalo, voltamos já, tudo bem? A
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade encerrou na tarde de sexta-feira, 23 de maio, a segunda etapa de 2014 do workshop regional Renovando Conhecimentos rumo à Copa. O evento destinado às regiões Norte e Nordeste, que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, contou com a efetiva participação de mais de 150 delegados de todo o país. Eu sou Nailton Francisco de Souza, sou diretor secretário de comunicação da Nova Central, aqui no estado de São Paulo. Eu gostaria de abordar o movimento sindical enquanto protagonista da história, porque os trabalhadores ao longo dos anos têm se organizado, e agora mais com a união das centrais sindicais, mostrar isso, dessa importância de que é preciso a classe trabalhadora unida pressionar o governo, pressionar os patrões, para que eles atendam aquelas nossas reivindicações. Como foi bem dito pelo presidente nacional da Nova Central, o senhor Calixto Ramos, de que a nossa luta é para humanizar o trabalho. Porque hoje nós vivemos no capitalismo contemporâneo, onde a exploração dos trabalhadores tem se intensificado. Perfeito, já foi jogo rápido, hoje eu estava distraído no meio da papelada aqui. Ô Murilo, vamos descontrair um pouco a conversa aqui, porque tem uma pergunta do Robson Gasoli. O Robson Gasoli é diretor da TV aqui, eu não posso, eu tenho que seguir a hierarquia aqui, não tem jeito. Tá certo, tá certo. Como é que manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso? Então ele quer saber o seguinte: qual é o palpite do qual é o palpite do presidente Murilo para o jogo de abertura da Copa amanhã? E obrigado pela presença. Eu já tenho palpite, já sei até o resultado. É? 4-1 para o Brasil. Esse é o otimismo, né? Esse é o otimismo. 4-1 para o Brasil. Eu acho que vamos deixar a Croácia fazer um gol para sair também feliz e jogar. Para ter graça. Para ter graça um pouco. Agora 4-1. Acho que eu estou modesto na minha... Porque eu estou acreditando muito na nossa seleção. Perfeito. Porque eu acho que a seleção tem aquilo que o Palmezan falou, tem planejamento. Acho que o Filipão, de certa forma, também é um pouco engenheiro, né? Sem dúvida. A ideia de planejamento é muito forte na conduta dele, a gente observa isso. Eu vou passar a pergunta do Jaime do Bonfilioli aqui para o nosso colega Flávio. Ele pergunta o seguinte: qual é a sua posição sobre a entrada no Brasil de escritórios de engenharia estrangeiros e que são verdadeiras multinacionais da engenharia? Isso está acontecendo? Primeiro te pergunto. E segundo, qual é o impacto? Olha, eu particularmente, não falo nem por mim, falo por nós somos completamente contrários a isso. Completamente contrários. O brasileiro entende de brasileiro. O brasileiro entende da necessidade do brasileiro. Aliás, esse tem sido o projeto do Murilo, uma das bandeiras que o Murilo tem colocado não só para nós aqui do Estado de São Paulo, como também como presidente da Federação Nacional de Engenheiros, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários, a manutenção dessa tecnologia aqui no nosso país. É importantíssimo. E nós tivemos de empresa prestadora de serviço público, nós somos originários do setor energético, nós três, nós sabemos muito bem o que é adequar uma tecnologia às nossas necessidades. A engenharia é muito particular. Sim. Você pode ser um engenheiro civil, um bom engenheiro eletricista da Alemanha, aqui você pode ser um Zé Ninguém. Porque as nossas condições de engenharia são diferentes. Agora você se refere às condições climáticas, territoriais ou às condições culturais? Todas, material, culturais de pessoa, tratativa de pessoa, a cronológica do planejamento, a cronologia do planejamento de uma obra é completamente diferente, o profissional é completamente diferente. O conceito do nosso país é diferente. Engenharia é particular da região. A engenharia de São Paulo é diferente da engenharia do Piauí. Olha que interessante. Eu não sabia. A gente que é de fora pensa que é tudo um protocolo que vai tocando, né? Liga lá o start e não é isso. Não, muito pelo contrário. Bom, nós somos contrários à entrada de tecnologia, tecnologia de profissional do exterior. Ter nos nossos profissionais são muito bons. São muito bons eles. Barbosa Lima Sobrinho, de saudosíssima memória, grande patriota, dizia, tem até um livro dele que dizia o seguinte: capital se faz em casa. Isso mesmo. A tecnologia, sem querer, ninguém aqui é tacanho, mas eu quero crer que também depende muito disso que você falou, das condições culturais, das condições climáticas, territoriais, do material que é produzido, né, da qualidade do material, do tipo de material, é isso que vai formando, digamos, essa argamassa da tecnologia
específica, né? O presidente Murilo estava falando hoje, falando desse assunto, do campo, já que você falou de futebol, do campo do Corinthians. O Murilo estava falando uma discussão. O campo do Corinthians tem todo um sistema de refrigeração da grama, de ar-condicionado para grama. Isso não é para o nosso país. Tá. Isso foi adaptado, essas condições trouxeram, mas não é para o nosso país. Nosso país é uma coisa diferente. Já ouviu falar dessa tecnologia? Não. Sistema de refrigeração embaixo do gramado. Eu estava fazendo discussão sobre isso. Interessante, olha. As coisas que vão aparecendo na medida em que a gente vai trazendo aqui ao debate assuntos que são complexos. Fernando Palmesan, pergunta aqui o Joaquim de Interlagos. A viga que despencou na obra do monotrilho, que matou uma pessoa e deixou 2 feridas, foi um problema de engenharia ou de gestão da obra? Você já tem uma identificação ou seria leviano falar sobre isso? Eu acredito que é tão complexo e de um impacto tão grande este fato que ocorreu, que seria muito mais prudente uma apuração realmente concreta, muito séria do que aconteceu. Nós sabemos que pode acontecer várias coisas numa obra, ou a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Agora, este fato em si precisa ser muito bem apurado. Nós não temos ainda esta apuração feita. Portanto, Franzinho, eu acho que é melhor a gente primeiro apurar. O que a gente pode dizer de início é que aconteceu, algum erro ocorreu. Agora, se é de gestão, se é de engenharia, ainda não existe uma apuração completa e que a gente possa, nesse momento, colocar isto ou é aquilo. Eu acredito que seja melhor, pela gravidade do fato, a gente apurar para poder dizer ao final, olha, aconteceu isso e nós temos que tomar cuidado com esse fato. Correto. Eu queria mostrar 2 materiais rapidamente, Enéas. Aqui um folder que nos mandou o Sindicato dos Comerciários de Limeira. Então, o Paulinho, que eu conheço há muitos anos, é o presidente, e mostra aqui a estrutura de lazer daquela entidade. O movimento sindical brasileiro tem muito apreço assim, por clubes, clubes, campo de futebol, piscinas, parques aquáticos, colônia de férias, é uma coisa muito presente no sindicalismo. Aqui é o Jornal dos Metalúrgicos de Guarulhos, luta, já uma coisa bem sindicaleira, luta aumenta ganhos de PLR e amplia avanços nas fábricas. Eu queria mostrar aqui nas páginas centrais, que eu citei uma escola, porque eu fiz essa matéria aqui, então eu tô mais ou menos com o assunto presente na memória, que é a formação profissional. E diz aqui, Thales Adivino Miranda Castelo Branco, inspetor de produção na Tecfil, é aluno na Escola Data Brasil, ao lado da sede do sindicato. Ele faz o curso em mecânica, de técnico em mecânica industrial. Thales diz, gosto da estrutura da escola e respeito muito a experiência dos professores. Aí a importância de ter professores bem formados. Murilo, inevitavelmente nós temos que falar de Copa do Mundo. Claro. Além de torcer para o Brasil, e vamos ganhar, né? Acho que o time é bom, tem condições, né? Sem subestimar os adversários, mas temos condições. Mas a Copa do Mundo são 12 cidades sedes, 12 estádios. Eu andei lá por Cuiabá, a cidade parada por causa das obras de infraestrutura. Depois eu estive em Belo Horizonte, também vi muitas obras. Estive também em Porto Alegre e vi também uma grande quantidade de obras. Então eu queria saber, para a Engenharia Nacional, qual é o saldo dessa Copa do Mundo? E para os engenheiros, que benefícios, ou de emprego, ou de novas tecnologias, ou de salários, a categoria acabou obtendo? Brasil, primeiro eu queria dar aí as boas-vindas a todas as delegações no nosso país. Correto. Eu acho que uma coisa como brasileiro que nós devíamos fazer é atender muito bem a esses visitantes, a mostrar que o nosso país é um país amplo, é um país atencioso, educado e pronto para receber bem os seus visitantes. Porém, eu queria falar com relação à Copa do Mundo. Eu acho que a Copa do Mundo foi uma vitrine muito grande, para o Brasil. Hoje o Brasil está numa vitrine enorme. Acho que é um ganho muito grande para nós brasileiros. Porém, eu acho que nós vamos ter aí, sem dúvida, as obras estão sendo colocadas, os aeroportos foram ampliados, as arenas foram construídas, muitas delas com uma tecnologia extremamente avançada, talvez não, com certeza, uma das mais avançadas do mundo.
Mas eu acho que seria importante nós frisarmos o seguinte: quando a Copa do Mundo veio para cá, quando nós, engenheiros, nós brasileiros, recebemos com muita empolgação a Copa do Mundo para cá, nós tínhamos na cabeça que nós deveríamos ter um planejamento de tudo isso, planejamento dos estádios, do entorno, do transporte, dos aeroportos. Na verdade, nós teríamos que ter isso muito bem definido. Esse planejamento demorou, as obras hoje talvez não tivemos um planejamento também elaborado. Hoje nós temos, com certeza, boas, como eu disse, boas arenas, aeroportos que estão reformados, reconstruídos, alguns precisando terminar, mas obras também da arenas, algumas arenas precisando dar uma terminada, o entorno, quer dizer, aquilo que o legado que vai sobrar para nós brasileiros. Então eu acho que nós deveríamos ter o seguinte: nós deveríamos torcer muito pelo Brasil na Copa do Mundo, entender que o governo deve continuar e terminar tudo aquilo que começou, aquele planejamento do entorno, aquele planejamento de nós termos mais qualidade de vida deve ser colocado. Por exemplo, a oportunidade ao brasileiro de ter acesso com mais facilidade, ou seja, o transporte ser colocado da forma que estava se planejado. Não deu para fazer, mas vamos continuar fazendo, vamos terminar tudo que tem em torno, vamos terminar todas as obras, vamos deixar os aeroportos tinindo, porque este é um legado que nós todos brasileiros gostaríamos de ter. Então, sem dúvida, eu acho que a Copa do Mundo é uma realidade, foi muito bem, vai dar tudo certo, mas faltará algumas coisas. As obras, muitas obras não estão terminadas, muita coisa precisa ser feita. Que continue a fazer, que deixe de lado, quando acabar a Copa do Mundo, continue as obras, termine tudo, deixa para nós brasileiros a intenção e a opinião de que a Copa do Mundo veio, de fato, para ajudar todos nós brasileiros, não só com a vitrine de mostrar o nosso imenso Brasil, o nosso querido Brasil, mas também com a condição de deixar o brasileiro mais pronto, com mais qualidade de vida, com mais oportunidade, e essas obras serão, sem dúvida, utilizadas por todos nós. Perfeito. Eu ia falar aqui dos 50 anos da Federação Nacional dos Engenheiros, então vou perguntar agora ao Flávio, já aqui para fazer o nosso ping-pong. 50 anos da entidade, houve o lançamento do livro em Brasília. O que você ressalta assim, de mais importante nesses 50 anos, além da formação profissional, de constituir uma categoria, de ter sindicato, ter federação, isso é organização sindical. Mas, além disso, o que você ressaltaria nesses 50 anos? Olha, esse projeto Federação 50 anos, para mim, ele tem uma característica muito especial. Muito especial. Ele coroa um projeto especial, um sonho especial do Murilo, do Fernando, de mim, né, da proliferação, da socialização da engenharia para o país. Há 12 anos atrás, quando o Murilo assumiu a presidência da Federação Nacional de Engenheiros, a federação era uma coisa muito pequena. Ela não produzia nenhum tipo de trabalho. Os nossos sindicatos de engenheiros estaduais eram pequenos, eram mínguos, não eram participativos. Nós tínhamos São Paulo com um trabalho grande, um estado grande, e o resto do Brasil jogaram a sua própria sorte. Murilo levantou a bandeira de proliferar isso para o Brasil, essa vontade de crescer, essa gana de crescer, esse orgulho de ser grande, que é muito intrínseco aqui ao povo do estado de São Paulo, e nós conseguimos. Hoje nós temos todos os estados orgulhosos de participar da federação. Nenhum deles se sente pequeno em relação a São Paulo, pelo contrário, eles se sentem engrenagem perfeitamente lubrificada de um sistema que funciona. E esse aniversário nosso, Franzinho, é para nós o coroamento de uma ideia, de um sonho, de um trabalho que o Murilo plantou há 12 anos atrás. Não foi fácil fazer isso. Não foi fácil quebrar a relutância que as pessoas tinham contra São Paulo, contra essa grandiosidade de São Paulo. Nós tivemos que chegar com muita humildade, com muito jeitinho, né?
E hoje o Murilo conseguiu unificar a engenharia brasileira em torno do nome dele. Que beleza. Você fala hoje, e não fala... Eles reconhecem naturalmente São Paulo como grande, mas reconhecem, não é impositivo. Sim, sim. Então isso é fruto de uma filosofia que foi traçada 2 anos atrás, foi homeopaticamente distribuída e hoje nós temos todos os nossos estados da federação consoantes, uníssonos com a gente, fazendo essa engenharia grande. Então isso aí, meu amigo, é uma coisa que emociona muito a gente falar. Que bacana. Fico feliz em ouvir esse relato de um projeto que foi executado com critério, com seriedade, e o resultado não podia ser diferente. Quando se faz assim, em regra, dá sempre certo. Eu registro aqui no expediente, né, porque como as obras de engenharia, os engenheiros, os peões que fazem, os mestres de obras, etc., os livros também, quem faça os livros, né, eles não brotam do oco do bambu, né, eles são produto da ação humana. Então tem aqui coordenação editorial da Rita Casaro, pesquisa, texto final e edição de Gilberto Maringoni, e aí outros profissionais que atuaram aqui na execução do livro. Aliás, Maringoni, que há vários anos eu não vejo Maringoni, aproveito para mandar um abraço a ele aqui, excelente profissional. Me avisam que temos uma reportagem, é isso? Vamos chamar externa e daqui a pouco voltamos com Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente dos Sindicatos de Engenheiros do Estado de São Paulo e da Federação Nacional dos Engenheiros, Fernando Palmesan Neto, diretor do sindicato e coordenador do projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, e também o Flávio, outro engenheiro, Flávio Brígida, diretor do sindicato e da Federação Nacional da categoria. Vamos à externa e voltamos já já com o programa, ok? O evento festivo dos 51 anos dos metalúrgicos de Guarulhos e região tem um momento de homenagens. Um dos homenageados desta noite é o jornalista, escritor e empreendedor aqui no ramo da imprensa, que é o Valdir Carleto. Carleto, como é que você se sente sendo homenageado pela categoria metalúrgica? Olha, a maior categoria profissional da cidade, do país, creio eu, né? Então é uma honra, é um sindicato que tem uma história de lutas e, como diz aí o slogan do evento, de lutas e de conquistas. E é uma honra, e aumenta a nossa responsabilidade como profissional de imprensa, receber uma homenagem de um sindicato com essa força, de uma categoria tão numerosa, tão expressiva, tão importante para a cidade, né? Hoje Guarulhos tem uma vertente aí voltada para o setor de serviços, mas nós sabemos que a história de Guarulhos deve muito aos metalúrgicos, né? Então é um abraço à categoria metalúrgica, meu muito obrigado pela lembrança do meu nome para essa homenagem. Eu acompanhei na época do Olho Vivo, do jornal que você fazia, e outros programas que você fazia também de TV, e nos veículos, na revista, Weekends, você sempre dá espaço para o movimento sindical. Não é comum a imprensa abrir páginas, abrir sessões para o sindicalismo. Você tinha essa postura por quê? Olha, eu acho que assim, o poder público sempre tem um jeito de falar com a população. E a população, representada por seus segmentos, as entidades que a representam, seja trabalhadores, movimentos populares, precisa da imprensa para conseguir se fazer ouvir. Se nós que somos a imprensa fecharmos as portas para o movimento sindical, para os movimentos populares, como é que o povo vai se fazer ouvir pelas autoridades? Então, acho que faz parte da nossa missão, é nossa função, é nossa obrigação abrir espaço para os movimentos sociais. Muito bem, falamos aí, tem entrevista com o Valdir Carleto, é um jornalista de Guarulhos. Eu fiz questão de registrar na entrevista que ele tem mais de 30 anos de atuação lá na cidade, é um homem que veio da esquerda e que ele sempre deu espaço nos veículos que dirigiu ao movimento sindical. Então é justo que o sindicato tenha feito essa homenagem a quem não discrimina o movimento sindical de trabalhadores, de categorias mais com alto nível educacional, etc. Enfim, são todos trabalhadores a seu modo. Há uma pergunta do Nildo Nogueira, eu vou passar para o Flávio Palmesan, que diz assim: infelizmente o brasileiro parou no tempo, principalmente no setor da industrialização. Ainda precisamos importar engenheiros para a parte técnica das indústrias, pois a maioria que eu não entendi, se preocupa pouco com a indústria. Desejo a todos
uma boa semana e eu mando um abraço. Nós retribuímos aqui ao Nildo Nogueira, que é sindicalista comerciário. Ok, aqui a fala dele. Você tem alguma observação a fazer sobre essa questão de que a industrialização brasileira está parada no tempo? Não, a industrialização brasileira não está parada no tempo. A engenharia brasileira, ela em alguns setores, ela é muito avançada, inclusive em nível mundial. Inclusive na aeronáutica, que agora a Sim, Embraer é um aeronáutica. exemplo extraordinário. Né? A engenharia brasileira no setor elétrico, de construção de usinas, de grandes usinas, é uma engenharia reconhecidíssima. O petróleo, imagine você, se nós podemos, não dá para a gente aceitar isso, porque na questão do petróleo, a Petrobras é uma empresa de ponta, na questão da prospecção e de toda a tecnologia. Com peso no PIB, inclusive. Sim, com um peso enorme no PIB. Se você me permite, Claro. talvez a observação feita aí pelo companheiro diz respeito à industrialização, ou seja, as indústrias estão saindo de São Paulo, né? Muitas delas, nós estamos lutando por isso. Talvez é isso, a quantidade de indústria. E não da questão da tecnologia, né, Fernando? Que você das isso indústrias, sim. Talvez ele tenha. Ou talvez sentido, pela falta de uma política industrial Isso, efetiva. Política industrial, é isso que a gente discute lá frequentemente, que acho que nós devemos estar discutindo abertamente essa questão da política industrial. Nós precisamos trazer a indústria, que isso dá oportunidade para todos, né? Claro. E aí dá para a gente discutir e preparar a matéria-prima e não só entregá-la para voltar pronta, né? Sim, perfeito. Quer dizer, exportar com valor agregado, é isso? Sim, sem dúvida. Perfeito. Na questão aqui do projeto Cresce Brasil, a indústria está contemplada de que forma? A indústria está totalmente inserida no nosso projeto. Né? Quer dizer, é uma das vigas, né, uma das vigas mestras do projeto é a indústria. Tanto na questão de preparar os engenheiros para a indústria, que você viu a nossa conversa com relação ao EasyTech, é nesse caminho. O engenheiro do EasyTech ele vai ser preparado para trabalhar na indústria, como toda a discussão da necessidade de um desenvolvimento cada vez maior da indústria nacional. Isso tem que ser, as pessoas têm que entender que isso é básico para o nosso país. Nós não podemos pensar em desindustrialização. Se isso estiver ocorrendo, nós temos que brigar contra isso. A indústria é um esteio para o nosso país. Então, nós temos que ser também um país agrícola, nós temos que ser um país produtor de arte, tudo isso nós precisamos. Mas a base do nosso país tem que ser industrial. Então, é importantíssima essa discussão e que a gente cada vez mais abra espaço para que novas indústrias com mais tecnologia, com mais inovação surjam no nosso país. Perfeito. Murilo, rapidamente estamos correndo contra os segundos, eu vejo o relógio aqui em cima e fico angustiado. O setor talvez mais dinâmico da economia brasileira hoje é o agronegócio. Sem dúvida. Ele é grande empregador e produz em grande quantidade, sempre em volumes crescentes de tonelagem. Ocupa muito engenheiro e que tipo de engenheiro que ocupa e que contribuição os engenheiros dão para o agronegócio? Olha, nós temos aí o engenheiro agrônomo, o engenheiro de alimentos, o engenheiro mecânico, o engenheiro eletricista, quer dizer, o engenheiro civil. Na verdade, nesta área, estou dizendo assim, em particular nessa área do agronegócio, todos esses engenheiros estão ali participando efetivamente até o florestal e assim por diante. Todos eles estão participando dessa discussão. O que eu acho que é importante aí, agrega, sem dúvida, o agronegócio traz divisas para o país, é uma indústria de ponta. Acho que nós temos aí, por exemplo, que nós estamos falando de tecnologia, a tecnologia está ali. Sim. Eu acho que nós temos tecnologia de primeira linha. Nós temos o Ibrapa, que faz um trabalho fantástico. Nós temos aí, o pessoal do agronegócio tem uma discussão bastante de alto nível, quer dizer, de alta tecnologia, de performance, de resultado bem eficiente, então bem eficaz, né? Então eu acho que de fato agrega valores,
tem possibilidade de ter mais profissionais, e nós devemos estar fazendo isso com os demais, das outras indústrias. Correto. Nós temos que ter indústrias. Por exemplo, vou falar uma coisa, nós tínhamos que ter uma fábrica de automóveis brasileiro. Pois é, já tivemos, né? Já tivemos. Perfeito. Nós temos que ter. Senão a gente só fica nas montadoras e dizendo que são Exatamente. fábricas de automóveis. Olha, eu já me avisa aqui o Fernando que o nosso tempo encerrou. Então agradeço muito o Flávio Brígida, diretor do CESP, da Federação Nacional dos Engenheiros, Fernando Palmezan Neto, diretor do sindicato, coordenador do Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente da CNTU, que é a Confederação da Federação Nacional dos Engenheiros e dos Sindicatos de Engenheiros do Estado de São Paulo, e agradecer muitíssimo a presença de todos eles e dizer que cada tema da engenharia daria um programa. Por exemplo, se falar só da mobilidade urbana, daria uma hora aqui de boa. Falar do agronegócio daria uma hora tranquilo. Desses inúmeros prédios que brotam do chão aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, daria algumas horas de programa. Mas eu acho que procuramos aqui fazer um programa em que os engenheiros pudessem falar da sua categoria profissional, da sua organização sindical e, mais importante que isso, do compromisso efetivo que os engenheiros têm com o desenvolvimento do Brasil, da construção de um Brasil mais desenvolvido e mais justo, na linha do que aponta aqui o programa no livro em que eu mostrei no vídeo para vocês. Então, a todos e a todas que nos acompanham, muitíssimo obrigado. Na próxima quarta-feira não haverá câmara aberta sindical ao vivo, porque coincide, parece com o jogo de Copa do Mundo. Então, nós vamos reprisar um programa. Se for o dos engenheiros, nós avisaremos por nossos meios. De todo modo, a todos que nos acompanharam, que fizeram perguntas, muitíssimo obrigado. Até a próxima quarta-feira. Um forte abraço a todos e a todas. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.